Uma vitória da direita argentina ou uma contundente derrota da esquerda? No último domingo nós tivemos o que os argentinos chamam de PASO, primárias abertas, simultâneas e obrigatórias. É um evento que serve para os partidos avaliarem a força de seus candidatos, inclusive de mais de um candidato dentro do mesmo partido. Geralmente os menores abandonam a competição, formam coalizões e os maiores escolhem seus candidatos com base no resultado das prévias. E o grande destaque ficou para Javier Milei, o candidato de direita, ou tido por boa parte da mídia como o ultradireitista, que é um polêmico economista com ideias diferentes. Ele é um anarcocapitalista, se intitula assim, e roubou os holofotes do Sérgio Massa, ministro do atual governo, que nas pesquisas aparecia como o primeiro. E diante disso, o pessoal começou a perguntar se, poxa, isso é um fio de esperança para a América Latina? Será que o Milei leva as eleições? E principalmente, será que ele conseguirá mudar as coisas na Argentina? Sendo que a gente pode entender a Argentina como uma espécie de indicador antecedente em termos políticos do que acontece no Brasil, porque lá nós tínhamos a esquerda e ganhou o Macri. Aqui nós tínhamos a esquerda, veio o Bolsonaro. Aí o Macri perdeu, voltou à esquerda com Fernandes. Aqui o Bolsonaro perdeu, voltou à esquerda agora com Lula. Será que a vitória do Milei seria um prelúdio de que no próximo pleito eleitoral nós poderemos ver a direita voltando aqui no Brasil? Bom, nós falaremos sobre isso no Perini Responde número 14, além de pegar outras perguntas como: ter um plano de saúde ou investir com esse objetivo? Manter o Tesouro Selic 2029 até o vencimento vale a pena? E por que a bolsa está caindo há 13 pregões seguidos? E aí, pessoal do Você Mais Rico, quem fala aqui é Bruno Perini, criador do canal. E antes de entrar para o nosso quadro de respostas, eu peguei as perguntas lá do meu Instagram. Quero lembrar que nessa segunda eu inicio as aulas do Viver de Renda 22, um curso que tem como objetivo pegar até mesmo uma pessoa completamente leiga a respeito de finanças, dinheiro, de investimentos e transformar essa pessoa em investidora de verdade, capaz de montar uma carteira diversificada entre ativos, moedas e até países, investindo aqui no Brasil e também no exterior. Até que um dia ela possa viver da renda deste patrimônio que ela formou. Se você entrar no Viver de Renda, saiba que, além das aulas didaticamente preparadas, também tem uma equipe de suporte que responde todas as dúvidas do aluno, formada por profissionais altamente gabaritados. Tem analista com 25 anos de experiência, que mora nos Estados Unidos, economista com passagem pelo BNDES, tem advogada com mestrado em finanças feita em Portugal. Então, uma equipe multidisciplinar e realmente dedicada a te ajudar a aprender. Se assistir às aulas e tirar as dúvidas, você vai aprender a investir. Para quem quiser fazer parte, há um link aqui na descrição, você ainda pode entrar na turma. E agora, começando as perguntas, eu vou pegar essa da introdução porque realmente chegou muito no meu Instagram. Veja aqui, por exemplo, Garota de Bailes falando: qual a sua opinião sobre as eleições na Argentina? O Edson mandou também: a Argentina tá deixando a gente sonhar com uma América Latina mais pró-liberdade? O Renan: o que está achando das prévias das eleições argentinas no caso do Milei? E para começar a responder, é interessante que a gente veja o resultado dessas prévias. Observe na tela, como eu coloquei, que o Javier Milei ficou em primeiro lugar com 30,1% dos votos. Vale dizer que houve uma abstenção muito grande também, que foi a maior desde que as prévias foram implementadas lá em 2009, ficou em 30,38%, mas a grande surpresa foi esse resultado do Milei, que desbancou o Sérgio Massa, que é ministro da Economia do atual governo, porque se você olha o resultado das prévias e compara com as pesquisas, que eu tô colocando na tela aqui agora, veja que na pesquisa você tinha quase uma inversão. Você tinha o Sérgio Massa em primeiro, com uma diferença expressiva de 8 pontos percentuais em comparação ao Milei. E lógico que o Javier Milei foi o grande destaque, mas a direita em si acabou sendo a vencedora desse pleito. Porque se você soma os votos dos candidatos da direita, nós temos ao todo 58,4% do total de votos. E se você pega só o Javier Milei sozinho, ele teve mais votos do que os dois candidatos do União por la Pátria, que são o Sérgio Massa e o Juan Grabois, ou Grabois, acho que se fala assim o nome dele, Grabois, mas posso estar pronunciando errado. A questão é que juntando o Juan com o Sérgio Massa, você tem 27,3% dos votos e só o Milei teve 30,1%. E aí, para quem não conhece, quem é o Javier Milei? Bom, eu lembro do seguinte: há não muito tempo eu fiz um podcast, Os Sócios, com a participação do Fernando Urrich e da Josiane Raese, falando sobre a situação na Argentina, porque a Argentina tem uma inflação muito alta, juros muito altos para conter essa inflação, vai passar por um processo eleitoral agora no final do ano, em outubro, e o Milei não estava tanto na mídia agora como está escancaradamente, né, furando bolha, mas já era tido como um nome forte da direita. Se bem que direita talvez não seja a melhor maneira de se referir ao Milei, porque ele é um libertário, é um outro bicho, é que a gente geralmente fica olhando para a política em linha, né? Pensando, tem a esquerda, tem o centro e tem a direita. Mas tem muita gente que, por exemplo, é mais conservadora em pauta de costumes, não se considera de esquerda, mas quando você vai olhar em termos econômicos, não quer uma diminuição do Estado. De modo que a melhor maneira de visualizar isso para mim não é essa visão em linha, mas sim aquela visão do diagrama de Nolan, que coloca, por exemplo, né, políticas econômicas e a parte social dentro de um diagrama. Se você pega, por exemplo, gente que não gosta nem de liberdade econômica e nem de liberdade social,
esse pessoal fica na parte totalitária. Para quem liga mais para a liberdade econômica, vai mais para a parte da direita, mais para liberdades no pleito social, vai mais para a parte da esquerda, na pauta de costumes, por exemplo. E quem quer liberdade nos dois, que é o caso do Milei, essa pessoa acaba sendo libertária, vai lá para cima. Essa visão do diagrama de Nolan, por exemplo, ela acaba com uma briga que existe, por exemplo, né, quando o pessoal fala lá do... Vou falar a palavra aqui porque senão cai o alcance do vídeo, mas o que aconteceu na Alemanha na década de 30 e Segunda Guerra Mundial. O pessoal fica sempre querendo empurrar esse filho feio, né, para a esquerda, para a direita, mas se você olha, poxa, eles tinham pouca liberdade em pautas culturais e também pouco na pauta econômica, então tá no segmento totalitário. Da mesma forma, por exemplo, que o stalinismo tá aqui também. Você não tinha liberdade econômica e também não tinha liberdade na parte cultural, social, pauta de costumes, por exemplo. Ou seja, esses dois movimentos que alguns veem como antagonistas, pela visão do diagrama de Nolan, seriam irmãos siameses briguentos, filhos da mesma besta totalitária que anula o indivíduo. E um libertário estaria no oposto disso, né, querendo mais liberdade social, de pauta de costumes e também mais liberdade econômica. E o Milei, ele é um outsider no mundo da política, porque o primeiro contato dele foi em 2021, quando ele foi eleito deputado federal. Ele ganhou muita repercussão com suas falas pesadas contra a esquerda e o kirchnerismo. E na esfera econômica, ele tem as ideias liberais de reduzir bastante o tamanho do Estado argentino. Por exemplo, dos 18 ministérios que temos agora, ele quer eliminar 10, manter apenas 8. Ele também fala que a Argentina era o país mais rico do mundo antes de ter um Banco Central. Ele é contra a ideia do Banco Central, pegando algumas das pautas que eu já vi o Javier Milei falando. Como eu já disse, ele quer reduzir o Estado, ele quer eliminar o Banco Central, ele quer dolarizar a economia da Argentina, o que informalmente já acaba acontecendo, então ele quer com o tempo acabar com essa moeda, o peso, pelo menos para tentar dar um jeito na inflação, talvez depois ele queira criar uma outra moeda. Ele quer privatizar várias empresas públicas, quer o fim da indenização trabalhista por demissão, porque ele entende que se você tem menos custo para demitir, isso também favorece a contratação, que o empresário bota isso na conta, né? Se demitir vai ser mais caro, é melhor não contratar. Ele quer desregulamentar a posse de armas, militarizar prisões na Argentina, também é a favor da criminalização do aborto e do fim da educação obrigatória. Isso aqui é um breve resumo, tem muito mais coisa sobre o Milei por aí. E aí vem as perguntas, né? Será que o Milei ele consegue ganhar essa eleição? Bom, acho que ganhar ele tem chance. A questão é, ganhar a eleição é o suficiente para mudar o que acontece na Argentina, um país que hoje tem uma inflação de 113,4% acumulada em 12 meses e uma taxa de juros de 118%? Aí o buraco é muito mais embaixo, até porque o presidente é importante, mas lembre-se que o presidente ele não é todo poderoso e não governa sozinho. E por mais que o Milei ele possa se sair vencedor, como é que vai ser a questão do Congresso? Porque se você pega a União por la Pátria, o partido do qual faz parte o Sérgio Massa, eles têm muito poder no Congresso ainda. Então muita coisa que o Milei quer fazer, como por exemplo, vamos acabar com o Banco Central. Eu não conheço o ordenamento jurídico argentino, mas eu duvido que o presidente possa fazer isso com uma canetada. Ou seja, pode ficar muito mais na parte da retórica do que realmente na prática. E se na Argentina as coisas acontecem como aqui no Brasil, o Lula ganhou a eleição, ele não gosta do Roberto Campos Neto, mas até o final de 2024, retirando alguma exceção que possa acontecer no caminho, uma renúncia do Campos Neto, ou por algum motivo ele ser tirado do cargo por algo irregular, mas o caminho natural seria ele ficar até o final de 2024, por mais que o Lula fale, poxa, não é esse cara que eu gostaria de ter no Banco Central. Então simplesmente não basta acreditar que, vai ganhar a eleição, vai mudar o país. A gente já viu esse filme antes, tanto aqui no Brasil quanto na Argentina, quando o Macri ganhou, um monte de gente se animou. Eu lembro que a Argentina chegou a emitir títulos com mais de 100 anos, na verdade que eram títulos soberanos, sem vencimento. E aí um monte de gente comprou aquele negócio, sendo que depois a inflação continuou subindo, os juros continuaram subindo, sombra de calote apareceu de novo por falta de dólar. Então isso pode ser um fio de esperança para a Argentina? Até pode, mas eu sou meio cético quanto a mudanças bruscas na trajetória de um país. Assim como sou meio cético também com essas mudanças na trajetória de um único indivíduo. Se você, por exemplo, não treina há 30 anos e começa a treinar durante 2 semanas, eu acho que no próximo ano você já não está treinando de novo. Porque olha o que já aconteceu no seu passado. Só que para o indivíduo é muito mais fácil mudar. Grande parte das mudanças vem da vontade individual. Agora, se você pega para um país, para um coletivo de 45 milhões de pessoas, como é o caso da Argentina, onde você já tem muita pobreza, que infelizmente está crescendo, se você olha a Argentina hoje, 38,7% da população está na pobreza, sendo que 8,9% estão na extrema pobreza. Acho muito difícil que o Milei consiga fazer o que ele quer, que é, entre aspas, passar a motosserra nos gastos públicos. Ele pode reduzir, mas acho que menos do que ele acha que vai conseguir reduzir. Então eu, por exemplo, não vou investir na Argentina acreditando que esse vai ser um ponto da virada. Espero que possa ser, que o país lá possa melhorar, independente de quem vai ganhar a eleição. Só que eu, particularmente, sou cético com isso. Pegando a pergunta 2 aqui da Ana Carola. Bruno, você acha mais viável pegar um plano de saúde de R$380 mensais ou investir esse dinheiro por mês, imagino eu, que para a mesma finalidade, ter uma reserva só voltada para questões de saúde? Eu já vi muita gente da educação financeira falando que, olha, não precisa ter plano de saúde não, você pega esse dinheiro e investe em alguma coisa muito líquida, muito
segura. Se precisar, né, numa consulta você tira lá e um dia você pode ter tanto dinheiro que consegue ir nas consultas, pagar os tratamentos só com rendimento. E essa ideia dá maravilhosamente certo até o dia que ela dá tremendamente errado, que é quando você pode ter um problema mais grave, inclusive antes de conseguir formar uma reserva grande. Ou até já formou, mas dependendo do problema, ele vai consumir tua reserva inteira e mais a parte de outros investimentos, porque a diária mais cara que existe não é de um hotel de luxo, é de uma UTI. É caríssimo, é mais caro que um quarto nas Ilhas Maldivas. Então, por isso, o plano de saúde, eu acho que é muito melhor que você ter essa reserva. Ah, mas o plano ele pode me sacanear, tudo. Bom, você contrata um plano bom, realmente, lê as letras miúdas. Não vou falar que não há chance disso acontecer, mas a chance costuma ser reduzida. E com saúde, quando você tem um incidente realmente, por mais que você tenha reserva, aí você consome a reserva inteira e veja, poxa, agora vale a pena fazer um plano de saúde. Você já teve um primeiro incidente primário. O plano de saúde não vai te querer como cliente. Ou, se ele não te falar não, vai colocar um preço bem mais alto. Logo, Ana, se você tem a opção de fazer um plano de saúde hoje por um custo mais baixo, eu faria. Na verdade, foi o que eu fiz. Confesso que eu usei muito pouco meu plano de saúde até hoje, felizmente, mas plano de saúde é isso, é mais ou menos como um seguro de carro. Ninguém faz um seguro de carro doido para usar, você espera nunca ter que usar aquele negócio. E plano de saúde também, porque o problema não são pequenas consultas, isso aí qualquer dinheiro paga, né? Muitas vezes para quem tem um dinheiro para investir. O problema são os grandes incidentes que podem vir a acontecer e sempre há uma pequena chance de alguma coisa muito ruim dar errado na sua vida. E pensando nessa chance se materializar, eu acho que plano de saúde e também seguro de vida são muito interessantes. Próxima pergunta do Eduardo Mendes, ele coloca aqui, Tesouro Selic 2029, compensa ir até o vencimento? Se você entrar hoje no site do Tesouro, nós temos 2 títulos Tesouro Selic negociando, um com vencimento em 2026 e um com vencimento em 2029. E bom, eu não sei se eu vou manter um Tesouro Selic até 2029, porque o Tesouro Selic é um investimento muito líquido, muito seguro, e que por ser muito líquido e muito seguro, geralmente tem um rendimento abaixo de outras opções de renda fixa. Então muita gente usa o Tesouro Selic para fazer uma reserva de emergência, ou porque não está vendo oportunidades muito boas no mercado, então deixa o dinheiro lá até que alguma coisa melhor venha aparecer, aí vai lá, tira do Tesouro Selic e aloca. Então pensando nesse pessoal que pode não levar até o vencimento, entre as duas opções, Tesouro Selic 2026 e 2029, eu ainda pegaria o 2029. Por quê? Porque o 2026, daqui a 3 anos, ele está vencendo, e aí você automaticamente vai pagar 15% de imposto sobre o valor que você tem lá. Sendo que pode ser que você quisesse deixar o dinheiro mais tempo lá e não que ele voltasse para sua mão. Então se você pega um 2029, ainda que não leve até o vencimento, mas supondo, retire o dinheiro em 2028, veja que ele ficou mais 2 anos investido sem pagar imposto. E essa parte do imposto faz diferença, né? Suponha que você investiu no Tesouro Selic em 2026. Aí o dinheiro retornou para você daqui a 3 anos. Aí você pega esse dinheiro, 15% menor na parte do lucro por conta do imposto, e investe em outro Tesouro Selic que apareceu que vence em 2028. Aí novamente ele vence e você recebe o seu lucro menos 15% de imposto. Você pagou imposto 2 vezes. Enquanto que se pegasse o 2029, você retiraria o dinheiro no vencimento ou em 2028, nesse exemplo, pagando imposto uma única vez de 15%. Lembrando que esse dinheiro do imposto que você pagou no meio do caminho, ele sai do seu patrimônio, vai para a mão do governo e para de trabalhar para você. Pelo menos diretamente, né? Porque alguns podem colocar, mas vai retornar em serviços públicos de qualidade. Bom, depende muito. Mas o ponto é que já saiu da sua mão. E essa é uma questão relevante no mundo dos investimentos. Anote aí porque esse é um ponto muito relevante. O prazo costuma ganhar da taxa. Então se você tem a chance de fazer o investimento por um prazo longo sem ter que pagar imposto no meio do caminho, isso costuma ganhar de taxas mais altas, mas te obriga a pagar imposto sempre. Vou dar um exemplo aqui, né? Previdência privada, que você pode ficar 30 anos sem pagar imposto, contra um fundo de investimento multimercado, que pode ter um rendimento levemente acima dessa previdência privada. Mas no final a previdência deve dar mais porque não pagou imposto durante, por exemplo, 30 anos. E quando for pagar, dependendo da tabela, pode pagar 10% na tabela regressiva, ou na progressiva, há raras oportunidades, né, para alguns, de não pagar nada. Já um fundo multimercado, ele é obrigado a pagar o Come-Cotas 2 vezes ao ano. Então, nesse período de 30 anos, teria pago Come-Cotas 60 vezes. Se for um fundo que vai tendo lucro, né, a cada semestre. E aí, se você pega o impacto de pagar imposto 60 vezes contra o impacto de não pagar imposto nenhuma vez até o dia que você quiser retirar o dinheiro, geralmente o não pagar imposto vai te dar mais benefício, seu dinheiro vai crescer mais. É isso, por exemplo, que os muito ricos fazem. Eles abrem um fundo exclusivo, ficam comprando e vendendo as coisas dentro do fundo, e aí não paga imposto, vai pagar imposto só quando for retirar o dinheiro
dinheiro do fundo, sendo que o dinheiro pode ter ficado trabalhando lá para eles durante 30 anos. Só que esse fundo é exclusivo para o cara que tem mais de 10 milhões para aplicar, porque tem um custo para você fazer o fundo, para o custo valer a pena tem que ter um dinheiro grande investido lá dentro, uma administração própria. Mas você pode fazer a mesma coisa com uma previdência privada. Ou quando você compara CDBs, por exemplo, um de prazo mais longo geralmente vai te dar mais dinheiro por conta da cobrança de imposto uma única vez, contra aqueles de prazo menor que toda hora estão vencendo e pagando imposto. Então, pensando na parte tributária, um Tesouro Selic 2029 seria melhor do que um 2026. Agora, se a pergunta leva em conta que a Selic vai cair, aí eu não sei, porque eu também não sei enquanto ela vai parar, primeira coisa, enquanto nós teremos de inflação, porque pode ser que a Selic caia, mas a inflação continue baixinha, e aí você tem juros reais ali sendo ganhos, e também não conheço seu perfil como investidor, porque você vai tirar da Selic para botar onde? Ah, eu não quero comprar ações, não quero comprar fundo imobiliário, não gosto de Bitcoin, vou pegar uma outra renda fixa, mas qual que você vai pegar? Então ela acabou ficando muito aberta. Eu sou o camarada que tem uma carteira diversificada, então gosto de ter diferentes ativos, diferentes moedas, até dinheiro em diferentes países, mas não é por isso que eu não vou ter, por exemplo, um Tesouro Selic na minha carteira. Poderia ter por diferentes finalidades, né? Como, por exemplo, reserva de emergência ou um dinheiro que está lá esperando um imóvel em leilão que eu arremato com a minha irmã e que a gente não pegou ainda, não achou interessante. O dinheiro fica lá. Então não é porque a Selic vai cair que simplesmente eu vou deixar de usar um Tesouro Selic. Próxima pergunta. Flamel Moura coloca aqui: Bruno, gostaria de começar a trabalhar no mercado financeiro. Me indica por onde começar? E teve uma outra pergunta aqui do Sfinger Gut falando: consultor da Portfel, como ser um? Bom, juntei essas duas porque se você quer trabalhar no mercado financeiro, acho que é uma boa oportunidade. Através dela você pode trabalhar como um consultor de valores imobiliários. A gente tem uma empresa dentro do Grupo Primo chamada Portfel que faz isso. Hoje temos 350 consultores ativos. E é lógico que para ser consultor, primeiro você tem que entender do mercado. Então é interessante que você já tenha experiência, já invista há algum tempo, faça essa prova da certificação, porque ela é obrigatória para você poder exercer essa atividade. E aí depois disso, ou para aqueles que já têm uma experiência, por exemplo, como assessores, quem quiser conhecer a Portfel, nós sempre estamos atrás de bons profissionais, éticos, alinhados com o que a gente acredita. É um modelo diferente do assessor, porque aqui tem uma cobrança de FII fixo. Como que funciona isso? Se você pega quase todos os escritórios de assessoria, majoritariamente o modelo é o do Commission Based. Tem a opção do Fee Based também, mas ainda é o modelo mais praticado. O Commission Based, quem já foi cliente aqui de escritório, sabe que, bom, a pessoa te atende, entre aspas, de graça, mas ninguém trabalha de graça, ela tem que ganhar dinheiro de alguma forma. Esse dinheiro vem da comissão dos produtos que ela vende para o cliente. E o problema nisso é que essa comissão não é transparente e também não é a mesma em todos os produtos. Então tem um produto que vai dar uma comissão muito pequenininha, tem produto que não dá comissão nenhuma e tem produto que dá muita comissão, como por exemplo um COI, costuma dar uma comissão mais gorda. Mas dando um exemplo com fundos de investimento, digamos que você quer investir numa previdência privada, e aí você vai para um assessor que trabalha no Commission Based e fala: olha, separa umas previdências boas aqui, ele separa 5. E lá, por exemplo, você tem a nossa, a Previdência Arca. Ela paga 0 de comissão para o assessor. Então a chance dele não te indicar a nossa é muito grande porque não paga comissão. Mas tudo bem, ele pode falar que tem outras boas, né? Mas pode ter uma que não é tão boa assim, mas paga uma comissão muito grande. Você tem algumas que pagam 0,2 de comissão para ele, 0,3, mas tem uma que paga 1% e mais da performance, 10% dos 20 que ele costuma cobrar de taxa de performance. A gente nem tem taxa de performance, por exemplo. Então a chance dele ter o dinheiro dele em uma previdência, mas te indicar aquela que dá mais comissão para ele, é muito alta. Todos vão fazer isso? Logicamente não, mas principalmente o profissional mais focado no curto prazo, ou que tá com a corda no pescoço, precisa de dinheiro, tá sofrendo pressão do escritório para indicar um produto, se não vender vai virar menos sócio lá dentro, por exemplo, pode acabar fazendo isso. Então ao longo do tempo, você vai estar sendo assessorado por uma pessoa que tem um objetivo diferente do seu. Ela quer maximizar o número de comissões enquanto você quer fazer seu patrimônio crescer mais. Mas geralmente os produtos que dão mais comissão são aqueles que afetam mais o seu patrimônio e prejudicam o crescimento dele no longo prazo. O modelo Fee-Based muda isso, porque se você pega o Fee-Based da consultoria, consultor é uma outra norma a ser seguida, não é a mesma da assessor. Ele é proibido de ganhar comissão. Então se qualquer produto fosse dar uma comissão, ela não fica para o consultor, ela volta para o cliente. Em várias plataformas volta até no extrato do cliente, volta automaticamente esse rebate. E aí, como ele não ganha comissão, não tem por que ele ficar te indicando um COI, por exemplo, ou te indicar um fundo que não é bom. Até nesse exemplo de um fundo que dava 1% de rebate para o assessor, se você fosse pegar esse fundo com o consultor, esse 1% voltaria para você. Assim como um CDB, você não vê. A plataforma tá que ele paga 12% ao ano, mas na verdade ele paga 12,5%, é que meio ficava de comissão para o assessor. Esse meio vai para você também. Só que, logicamente, esse profissional ele tem que receber. Como que ele recebe? Aqui no nosso caso, ele cobra uma taxa de 1% ao ano fixa, sobre o patrimônio que ele vai administrar. Se o patrimônio cresce, ele vai receber mais dinheiro. Se o patrimônio não cresce, ele não vai receber mais. E aí, dessa forma, a gente entende que consultor e cliente sentam do mesmo lado da mesa, olhando para a mesma coisa, o crescimento do patrimônio, alinhado ao seu perfil de investidor no longo prazo. E como eu disse, para ser consultor, tem a certificação CE.
ideia. Mas eu não sei como que a primeira pergunta é sobre entrada no mercado financeiro, como é que essa pessoa quer entrar? Porque existe uma série de outras portas, mas essa eu acho bem interessante. E a última aqui sobre as 13 quedas que nós tivemos na nossa bolsa, né? Por que que o mercado está caindo durante 13 dias consecutivos? O primeiro ponto é que isso é muito mais manchete clickbait do que alguma coisa que deveria se atrair tanta atenção assim. Eu digo por conta do total de quedas. Nós já tivemos em episódios passados a bolsa caindo muito mais em um único dia do que se você soma esses 13 dias de queda. E pode ser que fiquem sendo 14 dias, 15 pregões consecutivos de queda, e aí com a queda ficando maior, vai ficando mais relevante, mas o mercado ele subiu bastante. E agora, primeiro que naturalmente você pode ter algum tipo de realização. Tem até aquele ditado que diz que o mercado ele sobe no boato, ou seja, a Selic vai cair, ele começa a adiantar as coisas, e ele cai no fato, ó, o ciclo de queda ele começou. Mas você tem outros pontos relevantes também. Se você pega a taxa de longo prazo americana, ela tem subido. Isso costuma levar bolsas para baixo. O estrangeiro ele tem retirado o dinheiro aqui do país, até porque ele está entendendo que a taxa aqui vai cair, enquanto lá fora ela pode continuar subindo, diminuindo o diferencial de juros. Mas a questão é que entendo que isso é só uma realização normal. Até quando me perguntaram no Instagram sobre esse ponto, eu quis dar uma resposta mais resumida. Bom, o motivo para a bolsa estar caindo ao invés de subindo é que tem mais gente vendendo do que comprando. Esse é o motivo em si. O porquê essas pessoas estão vendendo, depois você pode investigar os motivos particulares, mas eu não acho que essa queda seja muito preocupante. Na minha opinião, continuamos baratos, ainda com bom desempenho no ano, com vários ativos aí dando sopa. E eu espero que essas quedas continuem até o próximo dia do Viver de Ações ou Viver de FIIs, para que eu possa fazer compras a preços mais baixos. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado de mais esse Perini Responde. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Me siga lá no Instagram, que é de onde eu tiro as perguntas para responder aqui no quadro. Espero te ver num próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.